Magazine Luiza caiu quase 70% nos últimos 12 meses. O que é que vem acontecendo com a empresa e também com outras empresas do setor de varejo? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, convido você a apertar no botão de se inscrever que fica aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo esse conteúdo e também para que esse vídeo, esse canal, ele chegue a mais pessoas. Bem, falando aqui do vídeo propriamente dito, por que Magazine Luiza tem sofrido tanto nos últimos meses, uma queda de quase 70%, e também porque outras empresas do setor de varejo também vêm sofrendo, como Via Varejo e Lojas Americanas. Para a gente entender, é preciso a gente olhar para trás e ver que Magazine Luiza passou por um processo de reestruturação da empresa lá em 2015, e aí teve um aumento muito grande na cotação dessas ações, de 2016 até o início de 2021, a empresa se multiplicou por várias vezes. E a todo momento, várias pessoas estavam sempre em busca da nova Magazine Luiza, porque a empresa de fato ela multiplicou por muitas vezes e teve um retorno excepcional nesses últimos anos. Olhando para o setor de varejo em si, eu vejo 3 pontos importantes aqui. O primeiro é um setor que ele é altamente competitivo. As empresas elas não têm um diferencial muito grande uma das outras, porque elas vendem o mesmo produto das mesmas marcas. A única diferença é o preço, e na maioria das vezes é uma diferença muito pouca, a não ser que alguma empresa ela esteja oferecendo um desconto maior via cashback ou alguma coisa parecida, mas de uma forma geral o preço é praticamente o mesmo. Então o cliente não tem muita preferência por uma determinada empresa e acaba sempre comprando em uma, comprando em outra, sempre buscando um preço melhor, porque, como eu disse, o produto e a marca é exatamente o mesmo, então não tem um diferencial competitivo muito forte. Outro ponto interessante também é que são as margens dessas empresas são muito baixas. A margem líquida da Magazine Luiza, ou seja, depois de pegar, vender os produtos, pagar comissões, os impostos e todos os custos da empresa, a margem líquida da empresa é de 2%. Ou seja, numa conta básica aqui, a cada 100 reais que ela vende, apenas 2 reais de fato é lucro. Então é uma margem muito baixa, porque como eu disse, são produtos, são marcas idênticas umas às outras, então não tem uma margem muito grande. Quando você olha para as concorrentes, a Magazine Luiza, digamos que é a que tem uma margem melhor, porque Via Varejo, por exemplo, é uma margem de 0,02%. Ou seja, de 100 reais, apenas 20 centavos é de fato lucro. E olhando para Americanas, é 0,3. Então, assim, é uma margem muito baixa. Então, a empresa ela tem que vender bastante e ainda assim o lucro acaba sendo muito pouco. Então, esses 2 pontos são extremamente importantes, mas também tem outro ponto que afeta muito esse setor, é a questão do cenário macroeconômico do país. Coincidentemente, quando a Magazine Luiza teve esse boom, essa alta muito forte das ações, foi em um ciclo de baixa de juros que acabou impulsionando também esse resultado. Porque a gente teve ali, 2016 começou a cair aos poucos a taxa de juros, e aí a gente teve um impulsionamento do resultado da empresa por conta disso. E agora a gente tem um movimento totalmente oposto, porque a gente tem uma inflação que fechou 2021 em 10%. Claro que isso aqui é uma média, porque o IBGE pega pessoas que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, uma distorção muito grande, e chegaram a uma média de 10% ao longo de 2021, o que não retrata muito a realidade, porque a gente pega produtos separados, sei lá, a carne subiu 20%, o combustível subiu 30%, então é uma média aproximada, que não é aproximada, o IPCA, ficou em 10%. Então a gente teve uma taxa de juros que foi subindo, fechou 2021 em 9,25%. Agora, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 11,75%, com expectativa de aumentar mais 1% agora em maio. Então, essa taxa de juros ela vai subindo para conter a inflação, para dar uma freada na inflação, para poder, aos poucos, gradativamente, a inflação ir caindo e a taxa de juros ir caindo também. E por que isso impacta em cheio as empresas de varejo? Porque a gente tem uma inflação crescente, como eu falei. Então, se o preço de tudo está ficando muito caro, se a comida está ficando mais cara, o transporte como um todo, o vestuário, tudo. Então a gente prioriza essas coisas que são essenciais e de repente um eletrodoméstico novo, um aparelho de celular novo ou alguma coisa assim para casa, você acaba postergando o máximo que você puder. Você de fato só vai comprar aquilo que for necessário.
Não vai comprar aquilo que ainda está bom e que dura de repente mais alguns meses ou talvez 1 ou 2 anos. Então você vai postergando ao longo do tempo. E isso é muito ruim porque se a empresa não vende, ela não lucra, ela já lucra muito pouco. Então se ela vende menos, ela passa a lucrar cada vez menos. E outro ponto também é a questão de estoque. Essas empresas elas têm galpões logísticos, mas trabalham com estoque físico. Então se compra muito um produto e esse produto ele não sai, você vai chegar uma hora que vai ter que fazer uma liquidação, uma promoção, para poder esvaziar esse estoque, para você de repente comprar um outro produto que venha a vender bem. Porque o hábito das pessoas elas vão mudando ao longo do tempo. 2020 a gente teve o ano da pandemia, ficou tudo fechado, então as pessoas tiveram um hábito um pouco diferente. E aí se as empresas de varejo traçar um perfil de cliente, traçar um perfil de produto para aquelas pessoas, talvez os hábitos delas mudaram e agora, 2021, 2022, elas não estão mais consumindo tanto aqueles produtos que elas consumiam em 2020. Só que aí, como eu falei, tem um estoque físico. Às vezes a empresa compra uma grande quantidade, na grande maioria das vezes, para poder ter um preço menor, ganhar um pouco mais de competitividade. Então ela enche o estoque daquele produto, o produto não sai, tem que ser vendido mais barato, diminuir ainda mais a margem para poder liberar o espaço físico para trazer outros produtos. Então a empresa ela acaba vendendo menos, porque as pessoas deixam de consumir, as pessoas acabam perdendo a renda, desemprego. Então se essas pessoas ela não consomem, aquele consumo dela não gera renda para outras pessoas, então isso acaba influenciando na roda da economia e influenciando em cheio as empresas de varejo. E a pergunta de todos é: devo vender? Devo comprar Magazine Luiza? Devo segurar? Bem, é um momento meio complicado para o setor, não é um setor que eu gosto muito, porque é um setor cíclico. Se a taxa de juros ela começa a subir muito, é um setor que ele vai ficar em baixa. Então, o ideal seria setores que, independentemente dos rumos da economia, esse setor ele continuasse tendo uma demanda ao menos consistente, para que haja poucas oscilações no lucro e tudo mais. Mas assim, como um todo, é um movimento de um ciclo de alta de juros, que sempre acontece, e também vai vir outros ciclos de baixa de juros. Então, não acredito que a empresa vá quebrar, vá à falência ou alguma coisa assim, porque é uma empresa muito grande, é uma empresa que tem toda uma estrutura, é uma empresa que já passou por uma reestruturação lá em 2015. Então eu não acho que seja o fim da Magazine Luiza ou que você deva vender e zerar toda a sua posição, mas você precisa entender que esse é um ciclo de mercado, é um setor que é muito sensível a isso, o consumo das pessoas, a demanda das pessoas, mas essa é apenas a minha opinião. Deixa aqui no comentário se você está comprando, está vendendo, está mantendo posição em Magazine Luiza, está pensando em entrar em Magazine Luiza. Deixa aqui seu comentário, envia para um amigo e até a próxima. Tchau!